Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouco sobre os sintomas, diagnósticos e tratamentos da doença de Chagas. Então, vamos lá para os sintomas. Então, a doença de Chagas, ela pode apresentar sintomas distintos nas duas fases em que ela se apresenta. Então, na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, que são mais de 7 dias de febre, no caso, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas. Já na fase crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém, em algumas pessoas ela pode apresentar alguns problemas cardíacos e problemas digestivos. Os diagnósticos também são distintos em ambas as fases. Na fase aguda, o diagnóstico ele se baseia nos sinais e sintomas sugestivos da própria doença, já falados anteriormente. Já na fase crônica, a suspeita diagnóstica, então ela vai ser baseada nos achados clínicos e na história epidemiológica. Então, porém, nessa fase, como a maioria dos casos ela não vai apresentar sintomas, a gente deve considerar alguns contextos de risco, como, por exemplo, residir em áreas que tenha relato da presença do vetor, do transmissor, ou residir em áreas que tenha registro de transmissão ativa do Trypanosoma cruzi, ou ainda ter realizado algum tipo de transfusão de sangue antes de 1992. Então, basicamente, seriam esses os tipos de diagnósticos. Por fim, vamos falar dos tratamentos da doença de Chagas, que ela deve ser indicada por um médico após a confirmação da doença. Então, todos esses tratamentos eles vão se concentrar no uso de medicamentos que matam o parasito e no controle dos sintomas. Então, nos casos da doença aguda, assim que ela for identificada, o tratamento ele vai ser realizado com o remédio benzimidazol, que ele é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Já na fase crônica, a indicação desse medicamento ele vai depender então da forma clínica e deve ser avaliada caso a caso. Então, vai ser diferente para cada pessoa que possui a doença. Entretanto, uma boa alimentação e um sistema imunológico fortalecido dos portadores da doença de Chagas é muito importante, porque eles vão retardar a evolução da doença, além disso, uma atenção do sistema de saúde para com essas pessoas também é de extrema importância. Então, hoje a gente viu resumidamente os sintomas, diagnósticos e tratamentos. Seria isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Tchau!